Shalom, shalom, David Hay aqui. Bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Hoje vamos falar sobre um assunto muito legal e fundamental da vida do ser humano, que é o trabalho. O ser humano precisa trabalhar. Será que é algo supérfluo, opcional? Para quem não tem, já tem dinheiro suficiente, não tem necessidade de trabalhar, será que ele ainda tem alguma obrigação? Porque a gente sabe que no final das contas, está escrito na Torá a maldição que Hashem deu para Adam Arishon, o Adão, o primeiro homem, que pelo suor da tua testa você vai comer o pão. Mas e se eu já nascer numa situação financeira ou fizer um bom negócio, que eu não vou precisar suar a minha testa para comer o pão? Por outro lado, Adam la'amal yulad. O homem foi criado para a labuta, para a labuta nasceu, né? Assim como a gente colocou aqui a tradução, Adam la'amal yulad, o homem para a labuta nasceu, e aqui ficou o homem. O mais ideal seria o ser humano, porque inclui a mulher e, de modo geral, o homem inclui homem e mulher, mas nessa geração tudo tem que ser especificado porque a coisa ficou um pouco diferente. Então eu estou explicando: o homem para a labuta nasceu, a mulher está inclusa. Quais são os enaltecimentos que a Torá dá para aquele que se empenha em trabalhar, em produzir um bom produto ou praticar, né, dar um bom serviço para o cliente, em contrapartida com aquele que não trabalha, ou ele é sustentado pelos pais, ou pela esposa, ou a esposa pelo marido, e senta, fica numa boa, não trabalha, não se empenha em algo? Será que vai existir problema nisso? O esforço do corpo, o esforço da alma. O que é o esforço da alma? A gente vai entender isso especificamente, se Deus quiser. Então também será dito sobre aquele que se empenha no estudo da parte espiritual, no estudo da Torá, como os conceitos funcionam. Em contrapartida, com também essa necessidade de trabalhar da maneira física, calma, será que eu devo anular completamente a maneira física de trabalho, porque o ideal é abrir os livros, estudar, entender, compartilhar esse conhecimento com seus familiares, com seus amigos, com quem puder, e deixar o trabalho físico, o trabalho da mão de lado, ou mesmo pode ser o trabalho de serviço, né? Às vezes alguém faz atendimento de telemarketing, também é um trabalho, porque tem que dar um bom atendimento, tem que entender o problema da pessoa e oferecer todo tipo de resoluções, soluções, anotar tudo no computador, etc. Também é o tipo de trabalho. Aqui, quando a gente fala trabalho físico, ele está dizendo que não é o trabalho de estudar Torá em si, porque existe isso. Existe a pessoa que ela senta e consegue estudar Torá, recebe um dinheiro por isso, ou mesmo a gente pode falar no caso no qual a pessoa ela tem um investimento que deu tão certo que ela agora pode sentar e estudar Torá. Mas calma aí. E tudo que é dito sobre coisas boas de quem trabalha? Talvez ainda assim quem tem muito dinheiro deve continuar trabalhando. Então nós somos conhecidos como o povo do livro, os judeus, e também o povo que trabalha. O povo que está sempre imbuído em diferentes tipos de trabalhos. A quantidade de projetos que foram criados aqui em Israel, sendo aplicativos, programas, sites, por exemplo, o Waze foi fundado aqui em Israel em 2006. O Mobile Eye foi em 1999, é uma desenvolvedora de sistemas de condução assistida e autônoma. O Wix, onde são feitos vários sites, é como se fosse um WordPress, a Wix. O Fiverr, que é muito conhecido, onde é um mercado de serviços que conecta clientes com pessoas que ou editam vídeo, ou fazem imagem, fazem banner, tem todo tipo. Eu sei muito por alto, muito pouquinho eu não uso esse serviço, mas eu conheço. Checkpoint Software Technology, CyberArk, Viber, Monday.com, Taboola, Playtika, tem muitos aplicativos e não só virtuais, físicos também, projetos super. Então, Israel é conhecido como o povo que mais teve prêmios Nobel também, comparado com outros povos, né? Por exemplo, você pega a China, que tem a quantidade absurda de habitantes, e Israel, quantidade mínima de habitantes, e o povo de Israel tem mais prêmio Nobel do que os chineses, por exemplo, ou, né, se pega em porcentagem, o judeu ele tem muito mais, né? Então, realmente é o povo do trabalho. O judeu, quando ele se foca em alguma coisa para trabalhar, ele, no geral, consegue atingir resultados gigantescos.
E é isso, né? Como o Rav explica, é o povo do livro e o povo que trabalha. Em Masechet Sanedrin, na Gemara, está escrito, e disse Rabi Elazar, Kol Adam la'amal nivra. Todo homem para labutar, para trabalhar duro, foi criado. Assim como está escrito no versículo no Sefer Yov, no livro de Jó, que Adam la'amal yulad, e o homem para a labuta nasceu. Então essa Gemara nos ensina que o homem ele nasceu para labutar, para trabalhar duro. A pergunta é, qual trabalho ele vai escolher fazer? De modo geral, o ser humano ele foi criado para isso. Dentro do ser humano tá aquilo dele acordar, ele procurar, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou trabalhar? Ah, tem que ir no mercado comprar leite, comprar pão? Vou lá. Voltou. Pô, agora tem que preparar um sanduíche para as crianças? Preparou. Agora tem que lavar a louça. Agora tem que levar na escola. Agora tem que ir pro trabalho. Tá sempre fazendo coisa, tá sempre empenhado. Tá enxugando a testa ali, suando, não só o trabalho em si, né? Já falando o trabalho de modo geral, cuidar da família é um trabalho, né? Pegar às vezes o filho, ter que levar, ter que trazer de volta, ou seja, você está ali em atividade, você está andando, você está pegando ônibus, às vezes dirigindo, às vezes caminhando, e isso também faz parte, ó, é o trabalho, para isso o homem veio, né? Sentar na cadeira, encostar, falar, vai para a escola sozinho, pega só o seu lanche. Óbvio que depois que o filho chegou numa idade, né? Mas isso não importa, porque depois que o filho chegou na idade que ele consegue fazer sozinho, simplesmente o trabalho do homem, isso inclui a mulher, né? Tô falando do homem, homem e mulher. Ele vai fazer outra coisa, ele já vai procurar outra coisa para fazer. Ele vai abrir o livro, vai estudar ali, e aí quando o filho chegar, ele já senta com o filho, ensina para ele um pouco antes dele ir para a escola, né? Então, se um trabalho ele completou, ele vai buscar outros. Ashrei Mishamalô, Ashrei Mishaigia Toba Torá, quer dizer que no que tange a esforço para trabalho, a cereja do bolo que tem de mais elevado é aquele que se empenha em estudar a Torá. Né? Ele abre um vídeo, só que o vídeo exige, né, o estudo muitas vezes exige muita atenção. Então, se a pessoa está fazendo uma outra coisa, né, ao mesmo tempo, ela vai ter que se focar muito para não perder o raciocínio e conseguir absorver aquele entendimento para que depois, numa situação onde aquele estudo falou, aquele entendimento foi passado, a pessoa poder explicar, poder, às vezes, ela mesma relembrar, refletir sobre uma situação que ela está passando e o estudo vem resolver aquilo para ela, ou ela vê uma outra pessoa num problema e esse estudo foi justo a resolução para aquele problema, e ele vai lá e aconselha o outro, fala, eu escutei numa aula de Torá que, nesse caso, o ideal é que faça assim, 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 assim. Né? Ou seja, se você não tiver essa atenção, no momento que você precisar disso, aquilo vai faltar. Então, essa labuta, e também na parte do estudo no livro, né? Você abre o livro ali para ler, tá difícil, você se esforça mais, se não tiver dando para, né, para entender ainda assim, pegar e mandar mensagem para alguém que possa te ajudar, você possa mandar pergunta. E desse modo, realmente labutar para estudar, para adquirir esse conhecimento, que não é fácil adquirir. E essa coisa de sentar, estudar Torá o dia inteiro é para poucos. Mas para a maioria das pessoas do mundo tem que misturar, né, tornar misto tanto o estudo da Torá quanto o trabalho em si, labutar também com as mãos, não só com a mente. Então, desse modo, os sábios da Torá disseram: é bonito o estudo da Torá com Derech Eretz. Derech Eretz pode ser duas coisas. Pode ser tanto ética, moral, traços de caráter, quanto costume das pessoas da terra. Derech Eretz. Tem essas duas conotações, explicações dos nossos sábios. Então, Yafé Limud Torá em Derech Eretz. É bonito, é bom o estudo da Torá junto com bons traços de caráter. Mas aqui nessa aula, o Rav vem explicar essa segunda explicação que é com o Derech Eretz, que é com a conduta, com a norma dos seres humanos, de modo geral, do planeta Terra, né? Do mundo, das pessoas do mundo. E qual que é esse modo que todos têm? Trabalhar. Você pega para qualquer ser humano e fala, aí, o que você faz? Eu conserto sapato, ou fabrico sapato, ou fabrico colchão, né? Cada um com a sua área. Ou seja, o consenso é todo mundo trabalha. Não existe alguém que fale, o que você faz da vida? Nada.
Como assim nada? Como é que você come? Não, eu dou meu jeito, nada. Deito na cama, fico o dia inteiro deitado, olhando pro céu, vendo os pássaros voar. Ou seja, não é comum você, né? Ou seja, o normal, a norma, a pessoa falar que ela trabalha, que ela se empenha nisso, e tá num tal projeto, tá estudando, tá escrevendo, tá produzindo, certo? Então, o estudo da Torá com Derech Eretz. Isso é o que os sábios da Torá disseram que é o ideal. Que o Derech Eretz, no caso, é trabalhar. Então, fazer essa mescla. Metade do dia trabalho, metade do dia estudo de Torá, e como o Rambam diz, na verdade, divididos por 3. Dormir, Torá, trabalho. Ou seja, você divide o tempo que você está acordado por 2 e deixa o tempo que você está dormindo. No final vai dar 8, 8, 8, a divisão exata. No final você bota 6, 6, 6, ou 7, 7, 7, ou 6, 8, 7, como você quiser, para organizar tempo para comer, para tomar banho, para levar as crianças, para voltar, né? Para ir no mercado, porque isso faz parte também. Mas essa é a base, essa é a ideia principal, é o formato global que o Rambam nos ensina. E a explicação, outra explicação do que a gente acabou de falar também é que a pessoa se ocupe com o trabalho que ela produza para que ela se sustente ou para que ela não se anule. Porque ela pode falar, o Rambam disse que tem que estudar 8 horas. 8 horas dormir, 8 horas trabalhar. Eu tenho dinheiro. Quer saber? Eu vou pegar 8 horas, deitar na rede no pico de um morro, olhar assim para cima e ficar 8 horas à toa. Será que isso é bom para o ser humano? Então a gente vai aos poucos desemaranhando isso e entendendo exatamente se tem problema ou se está permitido. E a Torá sim enaltece aquele que faz o seu trabalho, assim como está aparecendo aqui na imagem. Triturar, colher, aqui fazer o vinho, né? Pegar a uva, esmagar, transformar em vinho, ou seja, fazer o trabalho mesmo da terra, o trabalho mais difícil, o trabalho de camponês, que aos olhos de muitos é algo, né, repulsivo. Ah, eu vou ser o que? Camponês? Vou ser o que? Agricultor? Vou pegar, vou sujar minhas mãos? Agora a gente vai escutar um pouquinho o que os sábios da Torá falam, os enaltecimentos que os sábios da Torá dão para aquele que bota a mão e faz o trabalho sujo. Rabi Elazar Ben Azariah nos ensinou: grande é o valor do trabalho, que a Shekinah, a presença divina, não repousa sobre o povo de Israel, até que se ocupem com o trabalho. O trabalho aqui é como vocês estão vendo. O trabalho sujo é o trabalho de camponês. Eu digo trabalho sujo, mas não é sujo. Na nossa geração, que eu estou falando isso com os olhos de quem é mimado, nós todos somos mimados, né? Nascemos dentro de uma casa limpa, que o chão não é igual uma casa de 100 anos atrás, que não tinha nem piso direito. Na maioria das casas, o chão era o pó que estava na rua praticamente. Você tentava varrer, mas ainda assim ficava ali aquela sujeira e era algo normal. E estava tudo bem. Né? Era comum sair no quintal da casa e ordenhar a vaca para ter o leite, pegar no galinheiro, ele tinha 5 galinhas no galinheiro, pegar 3, 4 ovos para comer. Isso é algo normal. Nessa geração, só o cheiro desse lugar a pessoa não suporta. Ela está acostumada a viver com gado, com cabra, né? Com galinha ali, o cheiro do ambiente, o nível de sujeira é outro. Então, para isso, aos nossos olhos hoje em dia, é um trabalho sujo. Mas aqui a gente está falando de um trabalho rural. E é incrível o que o Rav diz, né? A presença divina não repousa até que o povo de Israel se ocupe com trabalho, de modo geral, de todos os tipos. Produza. E também está escrito: façam para mim um mikdash, uma casa para eu habitar, depois eu vou habitar nessa casa. Então, antes façam a casa, quer dizer o quê? Trabalhar, construir, se empenhar. E depois que vocês se empenharam, construíram, labutaram e disso fizeram uma construção, nessa construção eu consigo repousar, eu posso repousar. E esse é o modo correto, esse é o modo perfeito que Deus nos ensina através da Torá. Não é que Deus vai pegar e vai repousar a presença dele no meio do nada, ou que Deus, ele mesmo, vai fazer essa construção e vai repousar. A gente pode falar, Deus é todo poderoso. Não existe nada que Deus não pode fazer. Então qual o problema dele construir e dele repousar? O problema, a resolução é
E do jeito que Deus criou o mundo como a gente conhece, é o melhor possível. O que você tem na vida é o melhor que você poderia ter. Até mais do que você merece. Então, por isso que quando a pessoa reclama, é algo grave que Hashem abre a ficha da pessoa. Fala, você está reclamando? Não tem problema. Eu vou abrir a sua ficha e vou ver o que realmente você merece. E aí, quando a pessoa não reclama e vive a vida dela agradecendo normal, Hashem dá muito mais do que ela merecia. Quando ela reclama, Hashem puxa a ficha e vê, você está recebendo 1.000, mas você merece 500. Vou tirar aqui meu atributo de bondade e vou colocar meu atributo de justiça. Então você vai receber exatamente quanto você merece. E, né, ou seja, é um método a gente saber que tudo que acontece no mundo é pro bem. O jeito que a gente conhece hoje é o melhor possível, o melhor que poderia ser. Porque Hashem é bom. Ele criou os seres humanos, ele fez essa criação do mundo como a gente conhece, do universo, dos animais, de todos os ecossistemas, para fazer bem para o ser humano, para o ser humano ter prazer. E o único jeito do prazer verdadeiro é aquele que se conecta com Deus. Depois que Adão comeu do fruto do bem e do mal, agora o prazer está misturado. Até quem faz contra a vontade de Deus também tem prazer. Então o prazer ele está destruído. Como conserta ele? Cumprindo Torá, cumprindo mitzvot, a gente vai estar, se Deus quiser, participando da continuação do mundo, que é o mundo da eternidade. E desse modo a gente vai poder executar o objetivo da criação, que é o ser humano ter o prazer do nível que Deus colocou como objetivo do mundo, que é um prazer que a gente não tem nem noção, não tem nem ideia. Esse é o motivo do porquê que Deus, ele mesmo não faz a construção e ele mesmo não repousa. Porque esse é o modo que o ser humano não vai conseguir ganhar e usufruir. Vai ser como Lechimoni, aquele pobre que você dá o dinheiro, você dá o pão dele, e você está alimentando o pobre, ele está sempre naquele estágio de que ele não consegue gerar para si os seus próprios resultados. E isso faz com que o homem, a pessoa, ela não alcance essa conexão, que essa conexão é só através do trabalho, é só através da dificuldade, é só através da privação, se privou de comer, se privou de dormir, se privou de prazeres, para quê? Para se esforçar e fazer algo em prol do outro. Produzir um produto para o outro, prestar um bom serviço para o outro, fazer a vontade de Deus, que também muitas vezes você vai se privar e muitas vezes não vai ser gostoso. Só que depois que você cumpriu aquilo, você criou a conexão com Deus, a alegria já vem de dentro da alma e não do prazer espiritual e não do prazer físico. Então, temos que construir para que a Hashem possa repousar sua Shekinah, sua presença. Está escrito no livro Midrash Talpiot. A labuta, o trabalho, é algo tão grande que é até mesmo maior do que as criaturas que Deus criou, que elas não receberam essa tarefa de trabalhar. Né? Os animais, o elefante, o leão, a formiga, você vê que elas agem por instinto, e é algo maravilhoso, que elas já nascem, elas já vêm de um modo programado para fazer a tarefa exatamente do jeito que ela precisa, para ela sobreviver e para a colônia, para a comunidade dela também sobreviver. Isso é algo maravilhoso. Só que não é algo opcional como o ser humano de trabalhar. Óbvio que o ser humano pode trabalhar para sobreviver. Isso é subsistência. Mas o trabalho mesmo para desenvolver, para facilitar a vida para os outros, para curar os outros, isso já é algo que é específico do ser humano. Porque ele pode ter o mínimo só para ele, isso já é um trabalho, mas ele pode ainda ir muito além. Você vê, tem pessoas aí que estão fazendo projetos de lançar foguete para fora do planeta Terra, para, sabe, fazer grandes expedições para dentro do mar para descobrir o desconhecido e, sabe, todo tipo de grandes trabalhos, né, que eles vão muito além da necessidade. A Gemara Masechet Nedarim nos ensina, disse Rabi Yehuda, grande é o trabalho que honra aquele que a faz. Que aquele que soluciona um problema, depois dele ter se especializado nessa solução durante anos, então isso vira um título de honra para a pessoa.
Não é aqui para a pessoa se aproveitar da honra nem nada, mas querendo ou não, é um título de honra. Quando alguém vai precisar, né, da solução daquele profissional, ele, poxa, cadê ele? Onde é que ele tá? Qual que é o contato dele? Deixa eu falar com ele. E ele acaba sendo uma pessoa muito requisitada, porque ele consegue resolver um problema que muitas pessoas precisam dele. Então, essa é uma grande Gdolá Melachá. Então, essa é um grande trabalho que justo vai honrar aquele que a faz. Ou seja, aquele que trabalha, isso é uma grande honra. A Torá vê isso como alguém honrado, diferente de, sabe, hoje em dia, o cara que ele senta e se ocupa só com o que não tem sentido, só, sei lá, a pessoa senta para ficar jogando carta o dia inteiro, fala, caramba, eu queria muito poder ter uma situação financeira boa, para quê? Para que eu pudesse sentar na praça e jogar carta o dia inteiro. É o contrário. Você não tem que honrar, você não tem que ver como o auge, aquele que está sentado desperdiçando o tempo dele à toa. Você tem que ver como o auge, aquele que conseguiu se profissionalizar, aquele que teve muita experiência. Vamos colocar o exemplo, aquele que conserta dispositivos eletrônicos, né? E, poxa, quebrou o celular, quebrou a máquina de lavar, quebrou o ventilador, não sei o que, você leva para ele. Ele consegue consertar, então você tem que admirar, olhar com os olhos de admiração aquele profissional que consegue solucionar e resolver problemas. Aí você pensa, não, mas ele bota a mão na graxa, ai que nojo. Não, mas ele de vez em quando toma choque. Às vezes ele vai cortar fio, ele corta o dedo. Outro dia ele tomou 3 pontos porque ele foi abrir um celular sem querer, passou a espátula e pegou na mão dele. Não, não quero, isso é perigoso. Legal mesmo é sentar na praça e jogar carta o dia inteiro. Óbvio que esses exemplos eles podem ser atribuídos para todos os tipos de coisas que são tempo jogado fora e também outras profissões. Então aqui é só a visão da Torá mostrando aonde a honra está. Quem você deve admirar? Você deve admirar um bom profissional. E aquele que senta e fica jogando o dia inteiro, ou senta de carta, ou xadrez, ou não sei, às vezes jogando videogame. Ok, tá bom, aquela pessoa precisou de um tempo para espairecer a cabeça. Você fala, ah, coitado, pena que ele tá estressado, ele tá esparecendo com besteira, né? E não olhar da visão invertida. Ah, poxa, quem dera eu ganhasse na Mega Sena só para ficar sentado o dia inteiro na frente da tela à toa, certo? Então aqui é a mudança de visão. Aqui é enxergar quem é o coitado da história. Ah, o coitado daquele que trabalha e maravilha para aquele que senta à toa. Não, oposto. Incrível, que admirável aquele que trabalha, que honra que eu dou para aquele que faz um bom trabalho, né? É legal até falar que, de modo geral, garçom recebe gorjeta. Se dá gorjeta pro garçom. É um assunto por si só, mas vamos pegar a parte superficial. Dá gorjeta pro garçom, certo? Por que também não dá gorjeta pro cara que tá no ônibus dirigindo? O dia inteiro, o cara tá trabalhando ali 10 horas por dia. E, poxa, é um trabalho difícil, é um trabalho chato, que exige atenção, trabalhando ali com pessoas. Pega, dá uma gorjeta na mão do motorista, se você tiver essa possibilidade. Dá uma gorjeta para um profissional, talvez de saúde. Se bem que o profissional de saúde já ganha bem no geral, né? Mas não sei, porque é um modo de agradecimento, é um modo de honra. Fala uma palavra bonita para ele, fala, ó, pô, tá de parabéns aí pelo seu trabalho. Muito legal o seu esforço, fico realmente admirado. Sabe? Dá uma palavra boa de honra para aquele bom profissional, seja da área que for, não importa, pode ser o lixeiro, pode ser o presidente da República. Todo tipo de trabalho ele está se empenhando para desenvolver a nação ou para limpar a rua, deixar a rua mais limpa para todo mundo. Você pode falar, ah, mas ele já ganha dinheiro para isso, por que que eu vou elogiar? Para que que eu vou dar uma gorjeta? Para honra ele, levanta a moral dele. Não é só, sabe, ver quanto ganha um jogador de futebol, sei lá quantos milhões o contrato anual e achar isso normal. Cara, isso é um absurdo. Parem de honrar essa gente, porque pela honra que vocês dão, vocês, eu digo no caso, no geral, pessoas ficam assistindo televisão, vendo luta, UFC, MMA, essas coisas que, sabe, um arrebentando o outro, vendo quem chuta melhor a bola pro gol, e disso vocês vão se juntar, e vão viajar, e vão pagar ingresso, e vão e vão pagar
Sport TV, acho que esses são os nomes, né? Pagar para assistir no final das contas a luta ou o jogo de futebol ou qualquer outra coisa que não tem valor, veem esses como coitados, certo? Que eles não estão produzindo nada. Eles estão só dando mais trabalho para os médicos, tem que fazer cirurgia no joelho, e tem que consertar o nariz do outro, e tem que, sabe, todo tipo de. O outro tomou um soco, ficou em coma, pô, botou 20 médicos para trabalhar agora para aquele, está dando mais trabalho. Você não tem que enaltecer esse. Enaltece o bom profissional, com palavras. Paga o valor completo, dá mais para aquele bom médico, para aquele bom arquiteto, para aquele bom decorador, para aquele bom professor de matemática da escola, sabe? Honra ele, fala boas palavras, palavras de admiração pela profissão dele, por ele estar ali, sabe, tendo paciência em ensinar crianças. Não parte do pressuposto que aquilo é mais do que a obrigação dele. Ele está ali resolvendo alguma coisa do mundo, é algo, sabe, sem precedente. Isso não é mais uma pessoa, não é mais uma tarefa que ele está fazendo. Ele está aqui labutando, ele está trabalhando, ele está ensinando, né, ou está construindo um prédio, o que for. Então você dá palavras de admiração para ele e quando puder dar uma gorjeta para ele, para demonstrar fisicamente, ali monetariamente, que ele vale, que o trabalho que ele faz realmente tem valor, porque assim a Torá admira. Já aquele outro que está se ocupando com o que não tem valor, ou você não, sabe, demonstra que não tem valor aquilo, fala, pô, você podia estar fazendo algo legal, né? Pô, era mais legal quando eu ia para a oficina com você e a gente lá produzia juntos. Ah, que oficina o quê? O legal mesmo é sentar na praça e ficar à toa. Não, poxa, era legal antes, pô. Tinha que ver qual que era o componente eletrônico para trocar, qual que era a capacitância, quantos, sabe? Você enaltece, fala, pô, aquilo que é legal. No final das contas, você vai passar um, dois jogos, ele vai encher o saco, vai falar, cara, quer saber? O legal mesmo era estar servindo as pessoas. Sabe? Tenta colocar isso no coração dele. Se você vê alguém que está desperdiçando tempo com nada, você fala, ó, a verdade, a felicidade ela vem daquele que está completando o problema do outro, que está resolvendo o problema do outro. Disso que você vai ficar feliz junto com a pessoa. Você vai estar praticando bem junto com o dinheiro que você ganha. E a Gemara Masechet Gitin fala o Rabi Sheshet. Grande é o trabalho que esquenta aquele que a executa. A pessoa sua no trabalho esquenta o corpo e isso a Torá diz que é a saúde do corpo. Isso cura o corpo, ajuda o corpo a se curar. Dizem os nossos sábios que é boa a Havivá, a Melachá, é boa a labuta do que Zihut Avot, do que o mérito dos nossos antepassados. Isso é bem pesado. Isso é bem pesado. É gigante, é grande, é maior a Melachá, é maior a labuta do que o mérito dos nossos antepassados. Uau, isso é algo realmente muito, muito pesado que os nossos sábios nos ensinam. O que é Zihut Avot? O que é o mérito dos nossos antepassados? Toda mitzvah que um pai faz, vamos dizer, o pai ele estuda Torá, ele trabalha, ele conseguiu muito dinheiro, então o filho dele vai aprender Torá pelo pai, pelo mérito do pai, o pai vai ensinar para ele Torá e o pai vai colocar o filho no caminho, né, nas escolas certas para aprender o melhor possível, vai proteger o filho de todo tipo de más influências, vai conectar o filho com boas influências, vai ajudar financeiramente o filho, vai dar o conforto, ou seja, olha qual que é o seu Zihut Avot, olha qual que é o seu mérito dos seus pais. Pelo mérito dos seus pais, você, né, fisicamente, logicamente, tem várias coisas, só que ainda tem mais. Se mesmo o pai, ele é pobre e ele mora num lugar distante do filho por qualquer motivo, mas o pai estuda a Torá dia e noite e cumpre a vontade de Deus dia e noite, o mérito do pai vai fazer com que o filho, mesmo distante, mesmo sem uma ajuda financeira direta e o ensino de Torá direto, só o mérito do pai espiritual vai fazer com que a vida do filho dê tudo certo. Nada de ruim vai acontecer, tudo de melhor, as bênçãos vão recair sobre ele, vai ser excelente, porque pelo puro mérito espiritual. Então aqui todo tipo de mérito dos pais é atribuído aos filhos e também é sabido que se o pai ele comete transgressões, e a mãe também é inclusa, só que o pai tem um peso maior. Então o filho acaba pagando por isso. Tem provas na Torá, com relação a esse assunto, só que a gente não vai entrar nisso.
Então, aqui está dizendo que o trabalho ele é maior do que o mérito dos pais. Ou seja, vai fazer para você mais diferença espiritual em termos de bênçãos, em termos de anulação de maus decretos, você trabalhar e se empenhar para fazer um trabalho do melhor jeito possível, um bom serviço você vai dar, vai produzir um bom produto, do que você ter um pai que é tzadik, que é justo. Isso é realmente algo bem pesado de se falar, né? Que a gente aprende aqui também nessa aula. Lembrando que essa aula é uma tradução e explicação da aula do Rav Yitzhak Cohen. Isso é interessante que para aqueles que dizem, poxa, meus pais são idólatras, não me ensinaram Torá nunca na vida, nunca soube nada, se eu depender dos meus pais eu estava frito, pô, o que que vai sair de mim? O que que eu vou ser? Então a gente aprende aqui, então faz o seguinte, se empenha no trabalho, porque você aprendeu que assim é a vontade de Deus, porque assim está na Torá, então disso os seus caminhos vão se abrir em todos os sentidos. E também para aquele que fala, ai, poxa, minha sorte está fechada, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro o suficiente. Eu queria, na verdade, era receber uma bolada para me livrar do trabalho de uma vez por todas. Então, a partir do momento que a pessoa ela se desligar do trabalho e não enxergar o trabalho como o ideal para o ser humano, ela vai estar desconectada dessa grande bênção. Então ela vê aquilo como parte do serviço divino dela, de parte da missão de vida, do que ela veio para consertar no mundo espiritual, mesmo que é físico, também é espiritual. Então, quando ela estiver conectada com esse conceito de maneira verdadeira, vão acabar os problemas dela financeiros, vão acabar outros problemas, né, espirituais, assim, de falta de bênção em vários lugares, e a pessoa vai ser muito abençoada, porque é maior a labuta do que Zechut Avot, do que o mérito dos pais. E está escrito no Pirkei Avot, Ehov et Melachá. Ame o trabalho, ame a labuta, mesmo que você tenha com que se financiar, você tem uma situação financeira estável a ponto de não precisar trabalhar. Os sábios ensinam no Pirkei Avot, ame o trabalho. Esteja sempre engajado em alguma profissão, em alguma atividade. Não é bom que o ser humano fique à toa. E não vai dizer, eu sou uma pessoa grande, para mim não é bonito, não é bom para mim, para minha imagem, que as pessoas me vejam trabalhando, que saibam que eu trabalho. Que a pessoa ame o trabalho e não fique com essas desculpas do Yetzer Hará. Tem que ter para você ocupação. Ficar à toa não dá certo. E não está escrito no Pirkei Avot se sustente através do trabalho. Está escrito ame o trabalho. A labuta em si, goste do trabalho que você faz. Não trabalhe por dinheiro. Ame a sua profissão. Aquilo que você veio resolver, ame isso, que você está ajudando o outro, ou que você está produzindo algo bom para outro. Talvez você está produzindo um alimento para o outro comer. Talvez você está produzindo algum dispositivo que vai ajudar o outro, ou como eletrodoméstico, ou como eletroeletrônico, né? O outro vai estar usufruindo do seu trabalho. Ah, mas eu não vou ganhar nada com isso? Não importa, se Deus te deu uma abundância financeira tão boa, se ocupe com algo que você goste e isso seja a sua profissão. Você vai ajudar as pessoas de um modo que você goste. E desse jeito, amando a profissão, você vai estar amando o conserto que você vai estar fazendo no mundo. O trabalho, no final das contas, é estar completando uma falta. Não se relacione com o trabalho como algo negativo, um peso chato que você tem que carregar. Ah, poxa, que saco, eu tenho que trabalhar. Ah, poxa, que droga, eu tenho que fazer tal serviço. Ao contrário, falar, ainda bem, olha, eu vou poder ir lá instalar ar-condicionado na casa de alguém. Coitada, a pessoa tá lá passando calor, tá difícil para ela. Vou fazer um bom trabalho, vou esconder bem os fios, vou colocar bem preso para não ter problema, vou fazer toda a fiação pelo teto falso, bem feito, para ficar bonito também, porque aquela pessoa, ela tá precisando desse serviço bem feito, tá precisando daquilo, então vou fazer bem feito, vou estar completando a falta daquela pessoa. Essa que é a sensação, é querer levantar para resolver o problema dos outros, assim como Deus resolve o nosso problema. A gente está com fome, a gente grita para quem? Para Deus.
Deus, me dá comida. Deus, me dá uma casa para eu morar. Deus, me dá um bom trabalho para me sustentar. Deus, abre minha cabeça para eu aprender a Torá. Então você está fazendo algo como se fosse Deus. Você está trilhando um caminho divino. O caminho divino está suprindo a falta dos outros, né? Dos seres humanos, no caso. Então, quando nós, com a nossa formação, com a nossa profissão, a gente vai estar ali suprindo a falta do outro, a gente vai estar se expressando, se comportando assim como Deus se comporta no mundo. A gente vai estar adquirindo uma característica divina. E não ver a melachá, o trabalho, como algo chato, um peso, né? Ver isso como um presente. Por que devemos estar sempre ocupados e não à toa? Porque batalá, estar à toa, baledeizimá. Isso faz com que a pessoa que ela está à toa, a Torá afirma, os nossos sábios afirmam categoricamente que a promiscuidade vai chegar na vida dessa pessoa. Baledeizimá. Zimá é algo de promiscuidade. Então, quem está à toa é questão de tempo até que a promiscuidade chegue. E é interessante que existe um dito brasileiro que é mente vazia, oficina do diabo, né? Oficina do bicho. E olha, isso daí tem os dois pés na Torá. É bem interessante, justo nesse quesito, né? Batalá, bale, deizimá. Isso que a pessoa tá à toa, que tá com a cabeça vazia. Na verdade, tem vários outros lugares, né? Mas aqui é uma das partes principais, justo que tem, né? Justo a ver com esse dito brasileiro. Então, quem tá à toa, tá bom, tô feito na vida. Ganhei na Mega Sena. Tô numa boa aqui. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou ficar à toa. Hoje eu vou deitar na rede com as pernas para cima, olhar para o céu, então olhar para alguma tela e me distrair o dia inteiro. A própria pessoa não suporta isso. E no final das contas, ela vai começar a procurar coisas interessantes na internet, ou na rua, vai pro barzinho, para aqui, para ali, para ficar à toa. E no final das contas, o intuito dele vai entrar nele, esse espírito da promiscuidade, e vai ser para esse tipo de lugar que ele vai se conectar. Então, essa é a consequência, né? A consequência de quem está à toa é a transgressão. É se conectar com a impureza. É estar vibrando a energia do mal. Aquele que está o tempo todo produzindo, procurando como ele vai ajudar o outro e está engajado em projetos de contribuir, de produzir. Então, esse vai estar conectado com o atributo divino, porque não existe meio termo. Ou a pessoa vai estar produzindo e fazendo assim como a Hashem faz, que é completar a falta do outro, ou a pessoa vai estar à toa e vai estar dando trabalho para os outros de certa forma, e isso já é papel do lado oposto, da Sitra Achra. Tem outro dito que diz Betelá Baale de Shamum. Shamum é chatice. Só que ela fica à toa, ela fica de saco cheio, chateada, e ela vai procurar alguma coisa para dar um interesse para ela. E o que o Urashi explica sobre isso? Que esse chateado, esse entediado, Urashi explica que Bale de Shigaon, que a pessoa fica doida da cabeça, começa a virar a mente dela. Antes era uma pessoa normal, você conhecia sempre ele, sabe, era uma pessoa lógica, fazia as coisas igual qualquer pessoa do mundo, do nada você vê que ali já tudo começa a acontecer sem sentido. Né? E isso justo advém de ter ficado à toa e vira a cabeça da pessoa realmente. A pessoa começa a ficar doida, falar nada com nada e sabe, começa a dar tilt na mente só dela estar à toa o dia inteiro. Então, segular para quem quer ter uma mente sã, uma mente boa, ser uma pessoa querida pelos outros, esteja ocupado completando a falta de outro, mesmo que você não precise financeiramente. Então, o benefício do trabalho é realmente o bem-estar que vai fazer na saúde física, na saúde mental e na saúde espiritual. Como espiritual? Como a gente explicou anteriormente, uma característica divina estar completando a falta do outro. Aquele que se ocupa com o trabalho, ele está se ocupando com Ishuva Olam, significa quando o ser humano precisa se assentar no mundo, depois que ele se frutifica e depois que ele se multiplica, ele precisa se assentar num lugar. Como ele vai se assentar?
precisa de uma casa construída, de um local que venda legumes, verduras e carne, e todo tipo de alimento, um local que ele possa, né, consertar o sapato dele, comprar uma camisa. Então, se cada um fizer um trabalho, cada um fizer a sua parte, disso a pessoa vai estar fazendo a mitzvah de Shuva Olam, que é de que o mundo consiga se assentar de maneira boa, né? Da maneira necessária, na verdade. Porque sem isso, o que? Vai chegar alguém e vai falar, pô, vamos morar. Aonde? Ah, fazer o quê? Só tem esse campo aberto para morar? Vai pro campo aberto. E como é que vai viver lá? Sabe? Não tem como viver. Então a pessoa vai ficar difícil para ela. E a única maneira de viver é se todo mundo produzir. Um produz vinho, o outro arroz, o outro feijão, esse daqui carne, aquele ali café, e assim, né? Toda a comunidade vai conseguir crescer, né, de um jeito sadio e todo mundo vai. Ou seja, o tamanho da mitzvah de trabalho é a mitzvah de Ishuv Haolam, assentamento do mundo. Então, uma pessoa que constrói uma casa ou está fazendo plantação, fazendo uma horta, se ocupando com a agricultura, a Torá isenta ele de participar do exército para ir para a guerra. Ou seja, olha o tamanho, né, olha, como a Torá dá valor para aquele que está ocupado com trabalho real. Olha como a Torá valoriza aquele que trabalha. A Mishnah de Pirkei Avot nos ensina, o mundo ele é sustentado sobre 3 pilares. A Tefilá, a Torá, o estudo da Torá, a Avodá, Gimlut Hassadim. Então, o estudo da Torá, a Avodá, que é a Avodá Shebalev, que é Tefilá, significa o trabalho, que é o trabalho do coração, que isso nossos sábios explicam de modo principal, que é a reza, e o terceiro Gimlut Hassadim, que é a bondade. Só que a palavra Avodá, ela vira um trabalho do coração. O trabalho que ele vira um trabalho do coração, que ele vira reza, do seu modo original, está escrito o quê? Avodá, trabalho. E tem os sábios que explicam que trabalho é o trabalho, realmente o trabalho em si. Aquele que constrói, aquele que planta, aquele que ordenha, ou seja, todo tipo de trabalho da maneira que a gente conhece. Então, além disso, o trabalho ele é considerado como um dos 3 pilares nos quais o mundo é sustentado. Se você fizer parte disso, o mérito é seu e a mitzvah é Ishuv Haolam. É que os seres humanos consigam se assentar no globo terrestre. A gente aprende que Shishitamim Tavod, durante os 6 dias vocês vão trabalhar, e Yom HaShevi'i, Shabbat vai na faixa. No 7º dia vocês vão descansar de trabalho, porque é Shabbat, é o dia de Lishbot, de cessar, de não trabalhar. Então daqui o Midrash ensina que fomos ordenados, os judeus, a trabalhar durante os 6 dias da semana. Então o comando não está só sobre o 7º dia que devemos cessar, mas também que durante os 6 dias da semana devemos trabalhar. Então tem quem diga, tem sábio que explica, dizendo que realmente é uma mitzvah da Torá trabalhar durante os 6 dias da semana. O Rabbi Nachman nos ensina no livro Sefer Amidot, o livro dos traços de caráter. Grande é o trabalho que Hashem, Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, nos avisou. Que o ser humano tenha cuidado de estar ocupado com trabalho, algum trabalho, e não se sente à toa de modo algum. Aqui o se sentar à toa quer dizer fazer disso algo no dia inteiro, mas óbvio que se você for sentar para dar uma descansada, né, entre um trabalho e outro, é claro que não tem problema, né? Que a gente está falando realmente pegar e falar, acabou. Tenho 1 milhão na conta, vou procurar, sei lá, vou parar da praia, sentar na cadeira, comprar 2 águas de coco, ficar ali, ó, bebendo o dia inteiro aguinha de coco, deitado na praia, tomando sol e tomando vento, à toa. Fazer disso o estilo de vida. É triste falar, né? Mas olha, tem muita gente hoje em dia almejando isso. E é justo a visão deturpada dos valores, e por isso a gente na Torá vai descobrir quais são os valores verdadeiros que o homem deve prezar, que o homem deve guardar,
e praticar. E fico muito feliz, né, em poder aqui estudar junto com vocês e compartilhar esse tipo de valor, que ele é realmente uma das essências do mundo. Os nossos sábios explicam que aquele que não trabalha durante os 6 dias da semana, ele tem sobre ele uma influência de que durante o Shabat ele vai acabar trabalhando. Que é proibido trabalhar no Shabat, o judeu vai acabar trabalhando. Um exemplo é um judeu que fala: não, eu não vou trabalhar, eu vou só estudar a Torá o dia inteiro e que o mundo se acabe, eu não estou nem aí, eu vou só estudar. E a partir disso, acaba que falta comida, falta, ele fica devendo, ele precisa pagar, vão acabar pegando ele em Shabat, né? Pode ser que venha o governo ali dos não-judeus, capture ele em Shabat, e ele vai acabar tendo que fazer um trabalho, fazer outra coisa, ele vai acabar tendo que trabalhar no Shabat por conta disso que está avisado na própria Torá. Aquele que não trabalha durante os 6 dias, ele vai acabar trabalhando no Shabat. E ainda mais aquele que ele tem a obrigação de sustentar sua família, etc. Então ter que se preocupar com isso, levar isso muito a sério. Não é à toa que a Torá nos ordena: ame o trabalho, goste da profissão, goste de completar o outro. E nossos sábios ensinam o ser humano, Deus, quando criou o ser humano, ele não criou nenhum órgão e nenhum membro do corpo à toa. Cada detalhe do corpo, ele tem motivo do porquê, e o homem vai utilizar isso na vida, em algum momento da vida, aquilo vai ser útil para ele. Não existe Deus criar algo à toa. E as mãos foram criadas do modo que a gente conhece para fazermos trabalho, para trabalharmos. Nós sábios perguntam: mas calma, que trabalho? Nem todo mundo alcança trabalhar com joias, né? Com diamante, com lapidação de diamante. E nem todos também conseguem trabalhar com perfumes. Mas tem também quem precisa trabalhar com processamento de couro, que é um trabalho bem fedido e sujo. E quem precisa trabalhar com outras coisas que estão ligadas à sujeira e odor. Os nossos sábios explicam que da maneira que Deus criou a pessoa, ele vai dar aquela capacidade dele lidar com um tipo de trabalho que outros não suportariam. Às vezes vai ser um trabalho muito físico, o outro não consegue praticar trabalho físico. Às vezes é um trabalho de ficar muito tempo na frente dos livros. Tem gente que não consegue falar: meu Deus, eu não aguento, eu preciso estar fazendo alguma atividade física. Ou então às vezes na frente do computador, programando, né? Fala: não consigo ficar só sentado o dia inteiro digitando. Eu tenho que estar no carro, dirigindo, indo, voltando, saindo, buscando, né? Então, Hashem, ele deu a capacidade espiritual, emocional, física para a pessoa ela contribuir para o mundo com alguma atividade. Então, ela tem que realmente buscar o que ela gosta de fazer e se gostar disso e trabalhar com isso. Aquele que vai trabalhar com coisas fedidas, ele tem essa capacidade, não vai incomodar tanto ele vai estar bem, ele vai gostar de fazer aquilo. Lembrando que Adam Arishon, o primeiro homem, o Midrash explica, né, a parte mais esotérica da Torá, de que o primeiro homem, ele tinha as mãos assim grudadas, os dedos não eram separados, era assim grudadinho. Depois que ele comeu do fruto do bem e do mal, que ele teve que trabalhar, que ele recebeu um monte de maldições, trabalhar o solo, e bezata perratohalachem, pelo suor da tua testa você vai comer pão. Então Hashem separou e fez os 10 dedos. Tem 1,5 milhão de explicações profundas quanto a isso, mas de modo geral, é realmente para o ser humano poder trabalhar. Não existe um trabalho que é ruim. Todo trabalho é bom porque você vai estar completando alguma coisa que o mundo está faltando. Então, realmente, olhar com essa visão, desde o lixeiro até aquele que senta para ficar na papelada ali assinando e lendo, certo? Todo o trabalho ele é extremamente necessário. Tudo que a gente falou de bom até agora é considerado sobre qualquer tipo de trabalho. O principal é não ficar à toa. Nossos sábios ensinam que a bênção ela só recai sobre alguém que trabalha com o ato de suas mãos. E o que essas palavras significam? O Midrash nos explica, nos ensina: vou sentar, vou comer, vou beber, vou ficar numa boa e tranquilo, sem preocupações. E não vou me colocar em trabalho duro, coisas difíceis. E dos céus vão ter pena de mim, vão ter rachamim, vão ter misericórdia e vão me mandar dinheiro dos céus. Eu vou ficar numa boa, vou comer bem, vou beber bem, vou descansar bastante.
vou ficar bem à toa. E Deus vai mandar dos céus. Eu vou ter muita emuná, muita fé cega. E Deus vai mandar dos céus para mim o que eu preciso para me sustentar. A gente sabe que realmente existe esse nível que pouquíssimos justos eles conseguem, porque na verdade eles sim estão trabalhando. O trabalho deles é Torá, é estar fortalecendo comunidades, é estar resolvendo assuntos de Alahá, de lei judaica, que judeus vêm perguntar, vêm saber. Então, às vezes, o Rav está viajando de lá para cá, daqui para lá, ocupado com assuntos de santidade. E para esses poucos, Deus joga sobre ele uma bênção especial, ele não precisa de dinheiro e a natureza é quebrada. Mas, de modo geral, e também esse tem que ser um justo, tem que ser um tzadik, reto, 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 sem falhas. Qualquer falhazinha que tiver, acabou a benção. Então é um nível que todos podem alcançar, só que é um nível extremamente alto, que tem que ter o autocontrole completo, é algo que pouquíssimos conseguem alcançar, e como consequência, pouquíssimos conseguem se apoiar nos céus e falar, eu estou fazendo o que Deus mandou, agora eu peço que Deus ele me sustente. Pouquíssimos alcançam esse nível, mas dá para alcançar, é algo que qualquer um pode alcançar. Quem dera que todos nós alcançássemos esse nível, na verdade. Só que não é a situação da maioria da humanidade, então o principal é que nós não nos apoiemos, né? Ainda mais se fizer contra a vontade de Deus. E não se ocupar com o trabalho, ainda por cima passar o dia com prazeres materiais, comendo, bebendo à toa, na praia, no restaurante, falar Deus vai me sustentar, aí ele está indo exatamente na contramão e a Hashem vai deixar com que o destino ensine para ele que não é bem assim que a coisa funciona, não é esse o caminho correto. E está escrito no versículo Vemaase Adav Berachta, e no ato de suas mãos você foi abençoado. Então, por isso, o ser humano precisa trabalhar, se dedicar, suar com as suas duas mãos, fazer o trabalho com as suas duas mãos, e desse modo Deus vai. Esse vai ser o recipiente no qual Deus vai colocar a bênção em cima e a pessoa vai ter a bênção da Torá, na qual Deus promete abençoar aquele que se esforça em trabalhar. Como trabalhar com as duas mãos? Então, trabalhar com as duas mãos e se empenhar, isso é uma segula muito forte para que mitkayem, para que aconteça a bênção para aquele que se sustenta com a força de suas mãos, com o trabalho. E assim também ensinou o Rav Moshe Feinstein, os Gdolei Ador, os maiores das gerações passadas, agora de pouco tempo atrás, proibido para a pessoa ficar sem trabalhar, justo pelo contrário, ele precisa trabalhar e se ocupar de comércio ou de trabalho com suas mãos para se sustentar. E é proibido para ele dizer, eu vou só, às vezes, estudar a Torá e não vou trabalhar em absoluto, disso Deus vai me mandar o meu sustento. Tem casos e casos, né? A gente não pode também tomar isso como regra geral, porque tem muita gente que dá certo e a pessoa é abençoada, porque justo o seu estudo de Torá é o seu trabalho. Mas pegar e falar que todos conseguem alcançar esse nível já é algo menos encontrado. Então, em via de regra geral, é a pessoa trabalhar e também estudar Torá. Mas aquele que consegue trabalhar, aquele que consegue não trabalhar e só se sustentar através do estudo da Torá, é uma possibilidade. Não é proibido, claro que isso, a pessoa pode alcançar isso, só que é algo mais para um grupo seleto. Então a gente vê que até mesmo o Rav Moshe Feinstein, ele também partilha dessa ideia. Na verdade que todos os rabinos partilham dessa ideia, né? Não dá para trazer tudo de todos, mas a gente vai reconhecendo que realmente isso tem uma força muito grande e isso faz parte do judaísmo. Trabalhar é cumprir a vontade de Deus. Que estudo maravilhoso, que estudo que vem colocar o pingo nos is, vem trazer os valores para o seu lugar de origem, e eu fico realmente muito contente em trazer esse estudo compartilhado do Rav Yitzhak Cohen. A gente vai continuar, vai dar seguimento em outras partes desse estudo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Tudo de bom. E até o próximo estudo. Não se esqueçam de deixar o like.